noite. No programa desta terça-feira, vamos entrevistar Fabiano Moreira, secretário municipal de Agricultura. E ainda, novo plano diretor ainda não tem data para ser votado aqui em Mossoró. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Todos os dias você acompanha quem será o meu entrevistado do dia através do nosso Instagram. Você vê quem será o convidado que vai vir ao programa Cenário Político para entender também qual vai ser a pauta, o que vai ser debatido aqui no programa. E pode participar também pelo nosso WhatsApp, 988028941. Eu aguardo sua mensagem, aguardo a sua participação, porque hoje a gente fala sobre política para a zona rural, sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura. A gente está ainda no período de chuvas, né? Que março e abril é o período de maior intensificação de chuvas aqui para a nossa região, pelo menos segundo as previsões e segundo as características aqui da nossa região. E a gente vai tratar sobre esses assuntos aqui no programa Cenário Político com o secretário Fabiano Moreira, além de outros assuntos envolvendo a Secretaria Municipal de Agricultura. Olha, antes da gente começar a nossa entrevista, vamos trazer aí a sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal de Mossoró, que foi realizada mais uma sessão, e o plano diretor ainda segue em discussão sem data para ir a plenário para votação. Na sessão desta terça-feira, o tema central acabou sendo criança e adolescência, contando inclusive com a participação de integrantes do Conselho Tutelar. Vereadores debateram acerca de ações que poderiam ser feitas sobre a temática. A gravidez na adolescência acabou sendo levada ao plenário por uma integrante do Conselho Tutelar. Os números altíssimos relacionados a isso assustaram não apenas os conselheiros, mas como também os parlamentares presentes na sessão. A conselheira tutelar Jennifer Gemaima esteve presente no plenário e, durante o Câmara Popular, expôs a gravidade dos números relacionados à gravidez na adolescência e aproveitou para fazer um alerta aos vereadores. Entre os anos de 2022 a 2025, nós tivemos mais de 1.500 adolescentes entre 12 e 17 anos grávidas, atendidas no Hospital da Mulher e no Hospital Maternidade Almeida Castro, somente nessa faixa etária. Existiu também crianças de 11 anos, infelizmente, que foram atendidas pelo Conselho Tutelar, que engravidaram. Nós, conselheiros tutelares, tivemos essa preocupação em trazer essa temática e pedir aqui à Câmara dos Vereadores para que possamos juntos, com a assistência social, a saúde e a educação, trabalhar esse tema, trabalhar a prevenção. O vereador Jailson Nogueira propôs a criação do Dia do Vucu Vucu, uma proposta que regulamenta a feira popular em Mossoró nos domingos. Então nós protocolamos o projeto Dia do Vucu Vucu para que nós possamos, de 5 horas da manhã até 12 horas, interditar aquela rua e que os ambulantes de Mossoró vão para ali vender os seus produtos para dar dignidade às famílias que precisam vender os seus produtos para dar de comer às suas famílias. O vereador Caio Freire trouxe na sessão de hoje a importância do projeto FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, uma iniciativa federal e que capta recursos e doações através do imposto de renda. O cidadão que declara imposto de renda pode fazer até 6% da sua declaração para o FIA. Então, em vez desse recurso ir para longe, você no ato diz que quer destinar para o FIA de Mossoró. E aí o FIA é um fundo, como eu falei, para infância e adolescência. E algo muito importante, tem financiado o projeto Jovem do Futuro, um projeto aí voltado para a qualificação profissional. Tem financiado a qualificação dos nossos conselheiros tutelares, de toda essa rede de proteção, de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E algo também muito importante se dizer, Mossoró é pioneira. O novo plano diretor de Mossoró segue em discussões avançadas. Pelo lado do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Tiago Marques, o projeto é visto como primordial para o desenvolvimento do município. Propus algumas emendas ao plano, unicamente com relação à escrita de algumas coisas. É uma legislação que já está
praticamente pronta para ser votada. Muito provavelmente na próxima semana a gente já terá aí a votação aqui e a consequente aprovação do novo plano diretor de Mossoró e com certeza vai fazer com que a cidade cresça e se desenvolva com muito mais responsabilidade e muito mais pujança. Já para Marleide Cunha, da Comissão de Meio Ambiente, a terça-feira será aproveitada para a apresentação de um relatório acerca de mudanças que podem ser colocadas no plano diretor de Mossoró. O plano diretor, ele avança com relação ao foco meio ambiente, ele avança no sentido da preocupação com a mudança climática, porém ele é completamente omisso em relação à proteção, bem-estar animal e a saúde dos animais. Isso para nós é fundamental porque os animais fazem parte do território urbano, estão dentro das nossas universidades, dentro dos hospitais, nas ruas, no trânsito, colocando em risco a segurança no trânsito também, colocando em risco a saúde. Entendemos que deve fazer parte do plano diretor. Esse será um dos pontos do relatório que nós vamos apresentar hoje para que os vereadores, membros da comissão, possam ser favorável ou contrário ao relatório. Está aí a sessão da Câmara de hoje, inclusive esse assunto que a vereadora Marleide falou, trata-se de uma reunião pública que foi realizada hoje à tarde na Câmara Municipal. Inclusive, a gente recebeu aqui que dessa reunião foram duas pautas, né? O que institui e incluiu no calendário oficial do município o Dia da Conscientização ao Não Abandono Animal, que foi aprovado pela comissão, e o PLCE, Plano Diretor, do vereador Petras, que pediu vistas do parecer elaborado pela relatora, vereadora Marleide, e o prazo regimental para vistas é de 2 dias, tá? E foram as discussões dessa reunião da Comissão de Meio Ambiente, Mudança do Clima, que aconteceu na Câmara Municipal. Essa reunião que foi marcada anteriormente para a segunda-feira, não houve quórum e foi essa nova data de hoje à tarde, 3 horas da tarde, aí conduzida pela presidente da comissão, que é a vereadora Marleide, do PT. Olha, a governadora Fátima Bezerra assinou nesta terça-feira o termo de posse de 3 novos secretários de Estado. As nomeações contemplam as pastas da Fazenda, Administração e Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. Na ocasião, tomaram posse o Álvaro Bezerra, na Secretaria Estadual da Fazenda, que você vê aí na imagem, a Jane Araújo, na Secretaria Estadual de Administração, e Cláudia Suassuna, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar. E aí, essa ocasião aí dessas mudanças tem a ver também com o contexto eleitoral. Isso porque os 3 estão substituindo pré-candidatos, né? No caso do secretário da Fazenda, substituindo o Cadu Xavier. O secretário de Administração, que é o Pedro Lopes, já havia saído antes mesmo dessa proposta de pré-campanha. Ele falava que precisava assumir outros compromissos pessoais, mencionava inclusive um sindicato específico da categoria, que ele é auditor fiscal. E a secretária de Agricultura Familiar, que assume também no lugar do Alexandre, que também é pré-candidato aí a deputado federal na federação, nominata federal, vai compor a nominata federal do Brasil da Esperança, né? Então, tá aí. Por motivos também político-eleitorais, a gente tem essas mudanças que acontecem nas secretarias e são necessárias as saídas dos titulares dos cargos. Agora a gente fala sobre agricultura, a gente muda a nossa pauta aqui para falar um pouco sobre a política da zona rural, as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura. Já estou aqui com Fabiano Moreira, secretário municipal de Agricultura. Fabiano, bem-vindo aqui ao programa Cenário Político. Primeiro começar falando sobre esse período aí de chuvas aqui em Mossoró, né? Como é que a Secretaria de Agricultura tem acompanhado esse período que, ao meu ver, pelas primeiras informações que a gente tem, não tem sido tão favorável para a agricultura. A agricultura precisa de chuvas bem distribuídas, precisa de chuvas que tenham aí uma regularidade, né? E a gente não tem visto isso, pelo menos nesse ano de 2026. Como é que a Secretaria tem lidado com essas questões aí, com a agricultura aqui na região de Mossoró, que tem uma extensa zona rural? Boa noite. Boa noite, Natália, né? Todos que estão nos assistindo aqui pelo cenário político. Bom, nós estamos bem próximos dos agricultores e hoje mesmo eu
fiz uma volta na zona rural, fui ali na região do Arisco e fui na Lorena, e a gente pôde perceber que o inverno esse ano ele está irregular, tanto na questão de quantidade. Temos algumas comunidades rurais que choveram um pouco mais, outras que a gente está com dificuldade do plantio, quanto também ele está irregular na qualidade, que diz respeito à parte da distribuição. Quem aqui da zona urbana de Mossoró já deve ter percebido isso, né? Muitas vezes se relata, olha, choveu bem aqui no Alto São Manuel, no centro, já na Abolição já não chove. Então, essa falta de uniformidade no inverno, ela também se repete na zona rural. Então, quando você tem um inverno com essa característica, com quantidade abaixo do esperado e com distribuição irregular, então a gente está realmente num período aí que a gente está bem atento, e a partir da manhã a gente fez um planejamento hoje na secretaria. Nós vamos estar com equipes visitando todas as comunidades rurais para a gente estar acompanhando em loco, né, vendo na prática aquilo que o agricultor já está sinalizando para a gente. Olha, secretária, a gente plantou ali em fevereiro, plantamos agora no começo de março, e a planta está atrasada, não choveu bem no momento que era importante. Então, a partir da manhã, a gente vai conseguir ter esse cenário mais real, porque a gente vai estar identificando, vai tirar foto, faz um vídeo para a gente poder realmente fazer esse diagnóstico mais preciso do inverno desse ano, que também está bem regular no estado como um todo. Então, eu tenho informação aqui de Patu, que já choveu quase 700 milímetros. E Mossoró vai chovendo aí algo próximo a 400 milímetros esse ano. Então, na região também tem essa variação. Só dar uma informação que a gente já tem lá no nosso Instagram, do nosso portal TCM Notícia, que o coronel Valmari Costa, que era secretário de Segurança, saiu do cargo, né, se descompatibilizou do cargo de secretário de Segurança, deve compor a nominata do MDB na disputa ao cargo de deputado estadual nas eleições deste ano. Já havia essa possibilidade do coronel Costa, ele teria essa visão de ocupar um cargo público também, cargo eletivo, lá no Seridó, lá em Caicó. Ele é natural de Caicó, e agora ele deve compor a nominata do MDB. A gente trouxe ontem os 2 secretários que saíram da gestão, que mudaram, que foi o Bruno, que era secretário adjunto de Cultura, também saiu da gestão, mas até informações de Bruno que ele deve compor a equipe de campanha. E o Valmari Costa, coronel Valmari, que deve ser aí, que é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, deve compor essa nominata do MDB, aí reforçando a nominata do Walter Alves, né, que é o presidente estadual do MDB no Rio Grande do Norte, e a gente traz essa informação também no cenário político. Tem outra informação que a gente aguarda aqui a confirmação, inclusive eu conversei agora com o Rivaldo Fernandes, ele que é o presidente estadual do PV, de que o PT teria avançado na escolha da vice de Cadu Xavier e que essa vice seria a Luciana Soares, que é irmã do ex-prefeito de Açu, Gustavo Soares. Essa informação ainda não foi confirmada, inclusive o Gustavo Soares era um nome cogitado para compor a chapa majoritária ao lado de Cadu Xavier. No entanto, a informação é de que há negociações avançadas que seria com o nome de Luciana Soares. Ontem a gente recebeu aqui a Samanda, ela não confirmou ainda, mas disse que seria um nome que dependia do aval da federação, dos partidos que compõem a federação. Então, eu já falei aqui com o Rivaldo, estou aguardando a resposta, mas a gente deve ter aí nos próximos dias essa resposta e essa definição do PT em relação à chapa governista fechada aí com Cadu Xavier e quem será a vice, se vai ser de fato a Luciana Soares aí que compõe esse bloco que de apoio, inclusive apoia o atual prefeito de Açu, a irmã do Gustavo Soares. Agora a gente vai conversar com Fabiano Moreira, secretário municipal de Agricultura. Secretário, falando sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, vocês desenvolvem um programa Semear, que a prefeitura ela disponibiliza a hora do corte de terra para o agricultor poder iniciar o plantio, né? E aí, com esse período de inverno mal distribuído, com essas chuvas irregulares, né? Isso que vocês vão trazer esse panorama em loco nas comunidades, né? E verificar, porque aqui, como é que tem sido essa perspectiva do programa Semear em termos de quantidade de comunidades atendidas, quantidade de agricultores atendidos? Olha, Natália, a agricultura ela é uma atividade que ela exige riscos, porque você trabalha, muitas vezes você planta no seco,
aguardando que essa chuva ela possa ocorrer. Então, é da natureza da agricultura você ter essa questão do risco. Então, o semear, quando nós fizemos o início da distribuição do óleo, lá dia 10 de fevereiro, nós dizemos ao agricultor, olha, está aqui o óleo, vamos fazer o corte e aí aguardar que realmente as condições climáticas fossem favoráveis ao crescimento da planta. E aí, praticamente, o programa Corte Terra ele já se encerrou, todos os mais de 4.300 agricultores beneficiados, eles já realizaram o corte de terra e agora está no momento realmente dessa planta desenvolver de acordo com a condição e a quantidade de chuvas. E a gente está iniciando esse trabalho agora de acompanhamento técnico. A gente vai visitar as comunidades, os agricultores beneficiados, para poder dar esse suporte técnico e também validar o programa. Será que realmente todo mundo que pegou o óleo fez o corte de 1 hectare da forma correta? Será que ocorreu algum tipo de situação que não foi possível fazer o corte? Então, a gente vai estar fazendo essa visita, que é uma visita educativa, mas também uma visita de fiscalização para identificar se a política pública realmente conseguiu atingir o seu objetivo, que é garantir o corte e, consequentemente, o plantio. E aí, em relação a esse programa desenvolvido pela Secretaria, como tem a ver com o óleo diesel, né, que é disponibilizado pela Secretaria de Agricultura, em relação a esse aumento que houve agora, houve algum impacto direto no programa Semear? Olha, o aumento, né, do preço do óleo diesel, quando ele ocorreu, nós já tínhamos executado algo em torno de 70% do programa. Então, ele realmente impactou, mas ele conseguiu ser absorvido porque a maior parte do óleo foi entregue ainda com o preço antes desse aumento devido à guerra ali entre Estados Unidos e Israel e Irã. Então, isso não ocorreu um impacto tão forte diretamente para o programa Semear. Agora, a partir de agora, é que esse impacto vai ocorrer maior porque o transporte de frutas, o transporte de outros alimentos vão ter um impacto direto pelo aumento do preço do frete, porque o combustível aumentou. E aí, secretário, caso sejam confirmadas as perdas na agricultura, né? Caso o cenário hoje seja um cenário desfavorável para o produtor rural, sobretudo para o pequeno produtor, como é que a secretaria atua nessas situações? Olha, e aí vem a orientação técnica. Então, você vai ter lá algum produtor que, de repente, ele tem uma certa quantidade de animais, ele estava na expectativa de que aquele plantio de milho ou de sorgo fosse suficiente para fornecer alimento para os animais no período seco, através de uma silagem. Se isso não ocorrer, qual a saída do produtor? Replanejar a sua atividade. Esse replanejamento pode ser, de repente, na venda de alguns animais para diminuir o rebanho, diminuir o custo de produção. Esse pode ser, muitas vezes, até na própria troca. Então, produz muito bovino, mas tem uma opção de caprino ovino. Então, cada produtor vai ter a sua orientação técnica de acordo com a sua condição. O produtor não tem animais. Então, o prejuízo dele numa futura perca de safra não é necessariamente diminuir custo, mas deixa de ter a renda da atividade. Então, aí a gente vai conversar para ele replanejar a sua atividade com o que ele tem lá de condições. E muitas vezes, Natália, ele vai necessitar, por exemplo, de algum tipo de empréstimo bancário, de custeio, para conseguir manter a propriedade. E para ter esse empréstimo bancário, muitas vezes tem que ter as condições, que é uma CAF-ENDI, uma documentação que ele possa apresentar ao banco. E a Secretaria tem um trabalho de mutirões, onde a gente faz essa regularização documental para que o agricultor possa, principalmente o pequeno, possa acessar, por exemplo, a parte do crédito para enfrentar esse período aí de uma possível frustração de safra. E aí, em relação a essa possível frustração, esse panorama vocês vão ter para a partir de qual período? Olha, as visitas vão ocorrer agora e aí isso é um pouco variável. É aquele produtor que já plantou lá dia 15 e 20 de fevereiro e ele já tem detectado que a cultura ali não vai ter o seu desenvolvimento, a gente já pode ali dar o diagnóstico que para ele tem frustração de safra, uma vez que ele não vai ter muitas vezes a condição de replantar a área. Então, como está num cenário ainda que a janela de plantio que a gente sugere ao produtor finalizou agora no mês de março, então é o momento que a gente vai agora realmente quantificar isso para o produtor. E quando a gente tiver essa quantificação, né, essa quantidade, é que a gente vai ter um cenário mais real para a gente propor aí alguma saída para o agricultor, mas não muda muito desse replanejamento da atividade e das opções de crédito bancário, as opções aí que ele possa ter de tornar a propriedade mais eficiente.
E aí o senhor, Fabiano, está na gestão desde o início, né? Desde o início da gestão do ex-prefeito Alisson Bezerra, agora o prefeito Marcos Medeiros. Ou seja, o senhor já está na gestão há 6 anos? Isso, desde janeiro de 2021. 2021, né? 5 anos e 4 meses aí, né? Quase 6 anos acompanhando já a agricultura aqui na nossa zona rural, acompanhando essas atividades. Nessa série histórica, tem um ano assim que foi o pior ano em relação à perda? Esse ano ele é um ano que ele tende a se aproximar, ou como é que você faz esse comparativo? Olha, nesses últimos 5 anos, o ano que a gente teve a maior dificuldade foi 2025. O ano passado, eu tenho relatos ano passado de produtores já ali no novembro, dezembro, com dificuldade de manter os seus animais, o gado já passando fome e o produtor ali com uma condição muito crítica. E de todos os anos que a gente teve dificuldade do inverno, esse 2025 foi o que a gente identificou com maior dificuldade, e isso pode ser visto pela própria situação do Estado, né? Você acompanhou que o governo do Estado decretou situação de emergência em todo o Estado, com exceção de Natal. Mossoró continua no estado de emergência desde o ano passado, devido a essa condição. Então, a gente tem passado, mas isso não é uma novidade para o sertanejo, né? A gente tinha que estar conversando um pouco antes aí. É da natureza do agricultor ter essa resiliência, e estamos em uma região que o inverno tem essa característica de irregularidade. Então o agricultor ele já tem já sabe como trabalhar com isso, e com o suporte do poder público ele consegue ter uma tomada de decisão mais efetiva, porque tem um suporte para saber o que é que ele pode fazer na sua propriedade para minimizar, mitigar esses efeitos. A gente está no mês de abril, começando aí o mês de abril, que é, de acordo com as previsões, os meses de maior intensificação de chuvas, março e abril, né? Março já foi um mês com poucas chuvas, né? Isso, pelo menos aqui na nossa região a gente percebeu que não foi um mês de intensidade de chuvas ou de regularidade dessas chuvas. Isso, março não nos entregou uma quantidade de chuvas, pelo menos na média não, foi abaixo da média do mês de março, e a gente está com a expectativa aí que abril, né, a esperança é que seja um mês mais chuvoso. No entanto, as previsões estão indicando aí uma certa similaridade com o mês de março aí, então a gente tem que ver para crer, né, para identificar como é que isso vai ocorrer, e com as visitas em campo a gente tem realmente esse diagnóstico bem preciso e real. O professor Espínola sempre fala sobre isso. A agricultura é uma atividade de risco. Não dá para... A gente tem previsões, às vezes as previsões são otimistas, mas o cenário muda. De repente tudo muda, e aí não tem como saber se exatamente vai ser daquela forma que foi projetado. E aí o agricultor tem as perdas, né, tem a frustração, como o senhor falou. E aí a secretaria já atua nesse sentido, né, com um pequeno produtor. A gente tem uma zona rural muito extensa aqui em Mossoró, né? As comunidades rurais bem distantes umas das outras também, né? A maior zona rural do estado, né? Eu tenho comunidades que eles são distantes quase 100 quilômetros, quando você imagina Córrego, Mossoró, Espinheirinho, Favela, tem uma distância muito grande. Mas esse período agora, se o produtor que ele está querendo resolver o seu problema agora, ele vai partir para uma situação emergencial. Porque o produtor ele tem que estar trabalhando para uma situação dessa bem antes. Então, na hora que, por exemplo, a prefeitura, em parceria com a Empar de Apodi, nós distribuímos ano passado 32 mil raquetes de palma forrageira, que é uma planta que, independente de inverno ou não, ela consegue ter produção. Então, o produtor ele deve estar atento para, de repente, buscar alternativas no período de posterior às chuvas, já pensando no inverno de 2027. Então, assim, quem está sofrendo muito agora e não conseguiu procurar uma alternativa para conviver com o semiárido de um formato mais próximo da realidade, aí ele vai sofrer mais. Agora, quem vem trabalhando com palma forrageira, quem se inscreveu no programa Garantia Safra, que é o seguro que fornece para quem tem frustração de safra, quem trabalha com espécies de animais que são mais adaptadas, quem trabalha com um plantio de sequeiro, por exemplo, de sorgo, que é mais resistente que o milho, quem consegue ter um diagnóstico de solo que a gente fez e utiliza essa melhor técnica a melhor planta de acordo com o diagnóstico de solo, ele consegue passar por esse momento com menos sofrimento. Então, por isso que a gente fala, planejamento, ciência, técnica, manejo, e a gente aqui em Mossoró é privilegiado, porque a gente tem uma universidade que é a UFESA, que é específica das agrárias, que já fornece uma série de alternativas, e a gente da secretaria dê suporte para o produtor definir. O produtor ele tem várias opções, ele escolhe o que é melhor para ele.
porque a propriedade é dele, o rebanho é dele, né? Então ele tem já, palma, não gosto de palma. Às vezes não é gostar. Às vezes é você ter a estratégia, o que é viável, que é viável para a sua atividade, e é isso que a gente trabalha, e vai ter esses dois produtores, aquele que não se preparou e aquele que conseguiu ter um preparo para passar por esse momento com menos sofrimento. Tem uma pergunta aqui que é deixa eu ver aqui, o Edivaldo Souza, ele faz só envia participação, diz que está gostando do cenário da agricultura e também político. Edivaldo Souza, do condomínio Veronique. O Gerson Nóbrega também elogia o secretário, diz que é um secretário dedicado e competente. Aqui é a participação do Gerson Nóbrega. Tem a pergunta da Antônia Gomes, ela pergunta por que não se resolve a situação da comunidade de Pedra Branca, porque nem todos os moradores têm direito ao abastecimento de água na comunidade. É o que pergunta a Antônia Gomes. Obrigado pela participação, dona Antônia. Aí, eu acho que a senhora sabe que lá o poço da Pedra Branca, ele atende a comunidade de Pedra Branca, o assentamento Independência, e temos 2 loteamentos que ficam à margem da BR-405, né? O loteamento chamado São Francisco e o outro loteamento, né, que chama de Brás. Esses loteamentos, como são loteamentos antigos, eles foram construídos sem uma redistribuição de água para todos os lotes ou todas as residências. Então, é uma situação que é de infraestrutura desses loteamentos aí. Eu vislumbro como possibilidade de resolver esse problema algo que está passando à margem do assentamento. Nós já, inclusive, indicamos essa possibilidade, que é a doutora que está vindo de Apodi, né, que vai abastecer Mossoró, através da CAERN. Então, para resolver de forma definitiva o problema, com rede de abastecimento em todas as residências, principalmente dos loteamentos, como eu falei, são loteamentos antigos sem infraestrutura, a sinalização é dessa forma aí. O poço de enchente de Pedra Branca, ele não consegue atender, além das comunidades, na sua totalidade, todas as casas de loteamento. Então, a gente pode direcionar, conversar com os moradores de loteamento e construir uma proposta, conversar com o ORC e a CAERN, para a gente encontrar aí uma saída construída, colegiada, mas partindo dessas premissas aí de como é que é a distribuição hoje e como é essa infraestrutura dos loteamentos. Tem outra pergunta aqui, é do Raimundo Nonato também. Ele fala sobre a situação do dessalinizador do sítio Pau d'Arc. É a pergunta aqui do Raimundo Nonato. O Pau d'Arc é uma comunidade, uma pequena comunidade que fica ali, né, próximo às Cajazeiras, próximo ali do antigo lixão. E aí, senhor Raimundo, acho que o senhor, né, também está ciente que a CAERN fez a extensão de rede e hoje as casas do Pau d'Arco já possuem água encanada da CAERN. E aí nessas comunidades que possuem água já da rede, né, da concessionária oficial do Estado, a utilização do dessalinizador, a gente acaba priorizando aquelas comunidades que não possuem essa rede de encanação, porque já não tem essa água encanada. Então lá no Pau d'Arco, né, tinha o dessalinizador antigamente, isso aí é fato, quando não tinha rede de abastecimento da comunidade. Agora, com rede de abastecimento da comunidade, a gente faz a prioridade daquelas comunidades que não possuem a água de forma encanada nas suas torneiras, assim como a gente tem em outras comunidades que a prefeitura fez, que foi Boa Fé, Piquiri, Barrinha, Passagem de Pedra e outras comunidades. Pois é, as perguntas aqui. O Luiz Aires também faz a mesma pergunta que o secretário já respondeu sobre a Pedra Branca. Ele disse que tem água de um lado e de outro. O secretário já respondeu sobre a situação de Pedra Branca. Tem aqui outra participação, que é do Antônio Félix. Parabeniza pelo Dia do Jornalista. Obrigada, Antônio Félix, professor e economista aqui da cidade de Mossoró, lá do Alto da Conceição. Um alô também para o Sargento Niel, do bairro Sumaré, sempre participando aqui do programa com sua esposa, Dona Dita. Manda um alô também para Tássio Araújo e para Elisângela Moura, acompanha a TCM, o Grupo TCM no rádio e na TV. Tá aí as participações, e aí você que ainda não participou, pode mandar sua participação, sua pergunta, e a gente vai conversar sobre esses assuntos hoje aqui no programa Cenário Político. Secretário, falando ainda sobre esse cenário da agricultura de Mossoró, o senhor falou sobre poços, falou sobre abastecimento na zona rural, a exemplo aí desses questionamentos que foram feitos lá de Pedra Branca. O maior desafio hoje da zona rural de Mossoró tem a ver com abastecimento de água?
Isso, é a nossa maior demanda, mas aproveitar aqui a participação do Antônio Félix e parabenizá-la também pelo dia de jornalista. Obrigada. E também não tinha parabenizado pelo seu início aqui no cenário político comandando. Obrigada. Bom, é um desafio sim, porque a nossa zona rural, como é a maior, nós temos algo em torno ali de 25 a 30 mil pessoas que moram na zona rural. E a maioria dessas pessoas não possui rede de abastecimento da CAERN. Então, quem é que abastece essas comunidades? A Secretaria da Agricultura. Em algumas comunidades, a gente consegue ter o posto de água potável. Em outras comunidades, é posto de água salobra com dessalinizador. Em outras comunidades, é apenas carro-pipa. Inclusive, na Pedra Branca, naquelas casas que têm dificuldade de chegada de água, a gente faz a entrega de carros-pipas, né? Como teve a participação aí de Luiz Ares, até conversou na semana passada. Então, é um maior desafio porque não existe nada mais básico para o ser humano do que água. Eu fico brincando lá com alguns secretários, dizendo, olha, antes da saúde, doutora Morgana, vem água. Né? Então, é algo tão básico que realmente, quando você tem uma secretaria que tem essa gestão dessa parte hídrica, realmente torna-se um desafio. E sem água você não tem vida e não tem a fixação do homem e da mulher na zona rural. Então, é realmente o nosso maior desafio e é o que a gente tem trabalhado ao longo desses 5 anos aí, junto ao nosso prefeito Marcos. Sobretudo numa região de semiáridos, né? Que a gente convive com a seca, né? Como o senhor falou, não se tem como combater a seca, mas como conviver, alternativas para a convivência com a seca. E como o senhor mencionou, houve esse decreto de situação de emergência pela seca, todas as cidades do Rio Grande do Norte, exceto Natal, foram listadas aí nesse decreto de emergência. O que é que isso significa em termos de ações para a zona rural e para o município de Mossoró? A questão do programa Carro-Pipa, mas tem outras ações previstas também a partir desse decreto? Olha, o município tem a operação Carro-Pipa, mas há a operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro, que é coordenada pela Defesa Civil, que aí, a partir do momento que tem um decreto, o Exército consegue entrar com os carros-pipas. Nós fizemos, junto com a Secretaria de Ação Social, o Sindicato da Lavoura, a distribuição nos meses de janeiro e fevereiro de mais de 1.600 cestas básicas para a zona rural, das pessoas que estavam, né, devido a esse decreto de emergência. Então, você tem ações tanto em cunho hídrico, quanto também de cunho social, como a distribuição de carros-pipas. E também ela acelera, por exemplo, a possibilidade de você fazer ações como perfurações de poços no rito mais acelerado pela situação de emergência. Então, tem situações concretas e tem situações futuras que podem ser acessadas por essa de emergência e a gente está muito antenado com isso. Mas eu chamo a atenção num detalhe também da nossa zona rural, Natália, que é muita questão da mudança de perfil. Hoje em dia o agricultor, ele é exigente e de forma bem tranquila de tudo que tem na zona urbana, também na zona rural. Então, se na zona urbana você tem água encanada, a zona rural também merece. Se a zona urbana tem lazer, tem ação social, a zona rural também merece. Então, o pleito hoje da zona rural é de você ter esses mesmos direitos, esses mesmos serviços sendo executados, sendo disponibilizados, e aí essa cobrança a gente tem diariamente, e é uma mudança de perfil que a gente vê na zona rural. Se há 10, 15 anos atrás, um posto de água salobra, aquela comunidade ficava satisfeita, hoje em dia, se eu fizer isso, alguns vão agradecer, mas outros vão dizer, mas a gente quer água encanada. A gente quer água potável. E é o normal, porque todo mundo quer ter o máximo de serviço possível e de qualidade para ter uma melhor dignidade na sua vida. E aí tem essas parcerias, né, que a Secretaria executa, por exemplo, ali naquela região da Maísa com o INCRA, né, tem também com a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e com a Secretaria de Agricultura também. Né? Então, essa parceria que vocês conseguem também conciliar as atividades e oferecer os serviços. Isso, né? Nós, além do, né, que você comentou, a gente tem a Emater, que é um parceiro espetacular nosso aqui, mas a gente tem tanto também o Sistema S, o SEBRAE, o SENAR, a própria UFESA e órgãos como a Emater, a própria Imparne. Na zona rural não há, assim, nada de forma prioritária. Há realmente esse combo de entidades, junto com o Sindicato da Lavoura, as associações. Amanhã mesmo vamos estar lá na Vila Ângelo Calmonte Sá, na Maísa, em uma ação com o pessoal do CISAR, do Ceará de Russas, para a gente dar uma conversada e de como melhorar a distribuição de água lá na Maísa. Então, quando realmente as entidades se reúnem, o propósito é melhorar a vida do agricultor e da agricultora, e aí isso consegue fluir de maneira mais tranquila e coordenada. E o senhor falou da Maísa, a Maísa que é uma comunidade muito populosa, né? Muito grande aqui em Mossoró.
E qual é a dificuldade em relação à falta d'água da Maísa? Qual é a situação específica hoje da Maísa? Olha, hoje a Maísa ela é autossuficiente porque os poços que abastecem algumas comunidades da Maísa, como a Pama, Paulo Freira, o Pomar, são poços geridos pela própria comunidade. A comunidade paga a conta de energia, faz a distribuição, só que isso, com o passar do tempo, torna-se muito difícil para a própria comunidade fazer todo esse trabalho de gestão. E aí algumas comunidades nos procuraram de como otimizar esse processo. E aí a gente já abriu um diálogo com a CAERN e estamos agora trazendo uma experiência de como é que é o abastecimento rural de água no Ceará, que é através do CISAR, para a gente construir uma melhor disponibilidade dessa água para a região da Maísa, de otimizar. Na Maísa não tem falta de água, na Vila de Calmon de Sá. Então a reunião amanhã é para a gente otimizar o trabalho de distribuição de água. E aí, em relação, a gente falou de abastecimento de água, a gente sabe que também tem uma questão que já foi colocada para o senhor em outros momentos, que é em relação à situação das estradas da zona rural, né? Por exemplo, a gente teve ali aquela estrada da Lagoinha, os moradores fizeram aquela interdição, questionaram o acesso, que em períodos de chuva fica intransitável, né? Como é que hoje está esse acompanhamento da Secretaria em relação à qualidade das estradas e dos acessos na zona rural de Mossoró? Hoje mesmo, Natália, eu fiz o trajeto entrando pelo Senegal, que vem pela BR, e aí a Lagoinha, Arisco, e eu saí pelo Sítio Cigano, depois Riachinho, Cheiro da Terra, Jucuri, justamente por ter esse cenário das estradas aí. Não há pontos intrafegáveis, né? Todos os pontos conseguem ter a mobilidade. Agora, realmente numa estrada de barro, de areia, qualquer inverno maior ou menor, você tem um dano à estrada. Então, é um trabalho que ele é contínuo anualmente. Então, acabou o inverno, a gente consegue fazer as manutenções nessas estradas aí. E só que nesse período de chuvas, nós não conseguimos fazer grandes ações porque há a inviabilidade do período. Então, eu dou um exemplo aí que nós fizemos há cerca de um mês atrás, um serviço em Passagem de Pedras, fizemos pela manhã, choveu à tarde. Todo o trabalho que eu fiz pela manhã, ele foi praticamente perdido pela condição do momento. Então, passado esse momento, nós vamos ter um olhar mais forte e criterioso para atender os principais pontos críticos e aqueles pontos que têm trânsito escolar pela zona rural, que tem o escoamento da produção, a safra de melão, que é um grande vetor de desenvolvimento da nossa zona rural, vai iniciar agora em agosto, então a gente vai trabalhar nessas linhas, estamos atentos aí e sempre diálogo com a comunidade para a gente atender o que for mais urgente. E a gente já está chegando à reta final aqui do programa, temos pouco mais de 1 minuto, mas dá tempo da gente falar rapidamente sobre a expectativa da Festa do Bode. A Secretaria já está em planejamento, em organização para esse evento? 26ª edição, já conversei com as associações de criadores e vem coisa boa por aí. A Festa do Bode tem crescido nos últimos anos, a gente vai consolidar esse bom momento aí da exposição e da nossa caprina ovinocultura em 2026. E deve acontecer em agosto. 13 a 16 de agosto, terceiro fim de semana de agosto. Terceiro fim de semana de agosto, Festa do Bode. Sempre tem essa parceria aqui com o Grupo TCM também. A gente sempre faz a cobertura da Festa do Bode, festa importante aqui para a nossa região e que atrai diversos produtores, não só aqui da região de Mossoró. A gente atrai também produtores de outros estados vizinhos aqui ao Rio Grande do Norte. É uma festa bem diversa em relação à participação e às atividades ofertadas também durante a programação. Obrigada, secretário, pela participação aqui no programa Cenário Político. Boa sorte aí na condução da secretaria. Agradeço o espaço e faço convite especial para você. Quem não conhece ainda, vamos conhecer nossa zona rural. Esse período de inverno ali, nós temos muitas boas barragens aí, muitos pontos, serra, sertão para a gente conhecer e é muito bonito e muita gente pode se surpreender. Obrigada, secretário, mais uma vez. Está aí o programa Cenário Político. Hoje a gente falou de zona rural, importante nesse período do ano a gente trazer esse tema também aqui para o programa Cenário Político. E o programa desta terça-feira fica por aqui. Agradeço a você pela audiência. A gente volta amanhã no mesmo horário, 7h25 da noite, com a sua participação e com as entrevistas aqui do programa Cenário Político. Até amanhã. Tchau, tchau.